Estamos aqui com o Dr. Saulo Cavalcante, que é endocrinologista, para conversar com a gente sobre esse assunto tão sério, né, doutor? Não, sem dúvida alguma, é um assunto muito sério e antes de tudo, essas pessoas merecem o nosso respeito. Respeito porque eles têm uma doença, certo? Igual pneumonia é doença, tuberculose é doença, os distúrbios alimentares são doenças, né? É uma distorção. A gente está vendo na matéria e até conversando aqui nos bastidores, porque muitas vezes essas meninas olham para o espelho e se acham, se enxergam gordas, sendo que elas estão com medidas bem menores do que o normal. E como é que acontece esse distúrbio? Elas realmente se enxergam mais gordas ou é algo relativo, vamos dizer assim? Vamos simplificar, eu gosto sempre de esquematizar. A gente pode dividir em dois grandes grupos, certo? Um grupo, vamos dizer assim, anorexia nervosa e o outro da bulimia, né? O grupo da anorexia nervosa, o que acontece? Na anorexia nervosa é mais comum em mulher do que em homem, é 90% mais comum em mulher do que em homem, e tem uma incidência muito alta de aparecer na adolescência, nessa idade de 12, 13, 14 anos de idade. Tem que ter uma tríade, 3 fatores para você falar que a pessoa tem anorexia nervosa. Ela tem que estar acima de 15% abaixo do peso mínimo. O que é peso mínimo? Peso mínimo é aquele IMC, o peso sobre a altura ao quadrado, entendeu? O normal é 18,5 a 25. Só para você ter uma ideia, uma mulher de 1,60 m, o peso médico dela seria de mais ou menos 47 a 64 quilos. Então, 1,60 m, de 47 a 64 quilos. Para você dizer que ela está magra, do ponto de vista médico, ela teria que ter menos de 47. Então, você vê que você tem uma faixa boa para você escolher. Agora, a anorética, ela teria que ter menos de 40, a mais de 15%, a menos do que 47. Então, 1,60 m com menos de 40 quilos. Mas não é só isso, que às vezes a pessoa tem esse peso, mas não tem comida em casa, entendeu? Então, não é só isso. Ela teria que ter mais 2 coisas. Qual que é outra coisa? Primeiro, é um pavor muito grande de ser gorda. Quer dizer, você pega uma menina de 1,60 m, pesando 36 quilos, ela está morrendo de medo de ser gorda. E a terceira coisa é que ela não se sente magra, ela não acredita. Aí que entra o que você falou, a distúrbio da visão corporal. Ela olha no espelho e ela se enxerga gorda. Então, às vezes, chega no meu consultório, aquela menina com 1,60 m, 35 quilos, e fala, por que você veio aqui? Eu vim aqui porque eu quero emagrecer. Aí eu faço uma brincadeira com ela, falo assim, levanta a blusinha, por favor, e põe o dedo na gordura para mim. Elas põem nas costelinhas. Sabe o que? Eu falo com ela, isso é ossinho, isso não é banha. Não, doutor, isso é banha, entendeu? Então, ela se enxerga, ela acredita naquilo, certo? E essas anoréticas têm várias causas para elas, né? Tem a causa genética, que é pouco importante. Por que tem a causa genética? Se você pegar gêmeos, se um tem anorexia, a chance do outro ter é maior do que a população comum. Não quer dizer que vai ter, mas a chance é maior. Então, tem um componente genético. E tem os fatores desencadeantes, que eu chamo de gatilho. O que são? Primeiro, seria o medo do sexo, né? Uma menina que tem medo de estupro, ou que houve algum assédio na infância, ela tenta bloquear o corpo dela, bloqueando o que ela acredita que seja sedução para o homem. Então, se ela ficar magrinha, isso não vai acontecer, entendeu? Eu estou pensando aqui, por exemplo, o senhor citou o caso da paciente que colocou o dedo no osso falando que era gordura. Se naquele momento o senhor levasse uma outra paciente gorda de fato e dissesse, não, isso aqui é gordura, qual que é a possibilidade dela se enxergar igual a outra que está ali, que de fato é gorda? Existe essa possibilidade ou não? Ela vai conseguir medir a diferença? Não, a chance é 0. Ela não se vê, ela se vê como magra. Ela acha que está gorda. Às vezes ela pega a coxa, às vezes a coxa dela está igual ao meu braço. Entendeu? Olha aqui, doutor, como é que está gordo. Então, mesmo que eu compare um gordo com ela nunca vai achar que ela está mais magra do que aquele gordo. Não, ela se julga Então, a coisa realmente é psicológica. Isso pode, e por isso que eu falo, nós temos que respeitá-los. Porque, na maioria das vezes, essas pessoas precisam até de internamento. Não todas, vamos dizer aí 1/3, 1/4, vão precisar de internação. E tem casos que vão para a morte. Talvez 10 a 15% dos casos vão para a morte. Entendeu? Então, é uma coisa grave, não é uma coisa simples, não é uma coisa para brincar. Essa anorexia está intrinsecamente ligada à questão da bulimia? Sim, é o segundo tópico que eu falei. Uma anorexia, depois eu vou falar bulimia. São as duas coisas. Na anorexia, o que acontece? Além desse fator que eu falei, de genético, que é pequeno, tem esse fator que eu vou dizer entre aspas, psicológico, a pessoa ter medo, etc., tal do sexo, etc., uma defesa que fazem, né? Existem as alterações hormonais também,
que existe nessas pessoas, certo? Que as pessoas podem ter alterações causadas por isso. E a quarta coisa é que esses pacientes, alguns deles, uma percentagem alta deles, você que está me ouvindo, pode ter a cura total. E embora a anorexia apareça 40% dos casos na adolescência, mas pode aparecer em qualquer idade da mulher. Pode ser uma mulher de 50, pode ser uma mulher de 60, quer dizer, qualquer idade pode aparecer. E se tiver um bom acompanhamento, essas pessoas conseguem, na grande maioria dos casos, vamos dizer 80% dos casos, por aí, resolver esse problema. Doutor, até antes de você falar da bulimia, eu queria fazer uma pergunta, o senhor pode até somar essa resposta junto. A gente sabe que, principalmente no Brasil, há uma ditadura de uma beleza. Aliás, não é só no Brasil, no mundo todo, quando você olha para as passarelas, você olha para modelo, há sempre uma ditadura da beleza e quem acompanhou já esse meio, a própria Luciana já acompanhou, já estive acompanhando alguns eventos, você vê que o negócio é pegado mesmo, que eles falam na cara da modelo, você está gorda, você tem que emagrecer, e isso vai causando dentro da pessoa um sentimento de desespero, e a pessoa realmente ela vai buscando aquela magreza. E a gente vê eventos, da própria televisão, que a gente olha para a modelo e dá desespero. Você olha para modelo e você fala, meu Deus, atrizes. Geralmente as revistas colocam, estampam isso. Enfim, há uma ditadura da beleza. Você acha que isso também, doutor, coopera para esse alto índice das pessoas quererem se comparar a essa beleza, quererem ter esse corpo e desenfreadamente virarem anoréxicas? A gente até pode medir também se depois dessa globalização, dessa questão do padrão imposto, que hoje é muito maior do que há alguns anos atrás, cresceu-se muito o número de pessoas anorexas também, complementando a pergunta do Maurício? O Maurício foi muito feliz nessa colocação dele, porque a gente, quando fala, a gente procura sintetizar tudo que está falando. No aspecto psicológico, eu podia ficar aqui 1 hora falando. Então, existe, isso é importante, tanto que a personalidade dessas pessoas é obsessiva, maníaco, compulsiva. Eles são obsessivos por aquilo, entendeu? Eles são muito mais ansiosos. Essa ansiedade deles é muito grande para conseguir. Eles são obsessivos. Essas pessoas, eles são cobrados. E como eles têm aquele componente obsessivo de perfeição, são perfeccionistas, eles pagam um preço. O que a gente procura explicar no consultório é que essas pessoas precisam valorizar o maior patrimônio que ele tem, que é o corpo dele. Com o resto tudo você troca de carro, de casa, de profissão, entendeu? Mas você não troca de corpo. Então, às vezes, para você ter 2, 3 anos de ibope, como uma modelo famosa, você pode estar estragando sua saúde para o resto da vida, ou até morrer. Então, você tem que sempre analisar o preço. Meus amigos falam que eu sou feminista, tá? Que eu sou um homem feminista. É porque eu sempre tomo o lado da mulher, porque a mulher antiga, ela, entre aspas, a rainha do lar. Graças a Deus, ela derrubou isso, né? Uma luta muito grande, que eu acho que devia ter sido feito muito antes. Mas acontece que ela foi associando mais coisas, que ela está trabalhando fora, às vezes 8 horas por dia, tem que preparar o seu trabalho, você tem que fazer sua matéria, etc. Mas chega em casa, você continua sendo esposa, continua sendo mãe, quer ser bonita, quer dizer, você pôs mais coisas. Isso leva a uma ansiedade. E essas anoréticas, o que essas meninas fazem? Elas costumam esconder isso, entendeu? Ela finge que está comendo, entendeu? E aí talvez entre a bulimia. E que eu vou entrar agora, na bulimia. Então, antes do senhor entrar, eu só queria convidar o pessoal de casa para poder participar com a gente pelo nosso telefone ao vivo. Você pode ligar para esse telefone aqui, 31-3253-3320. Pode perguntar diretamente para o Dr. Saulo Cavalcante, que é endocrinologista, está falando conosco sobre alguns distúrbios, né, hormonais. Inclusive, daqui a pouquinho eu tenho uma pergunta sobre TPM, essas coisas assim, já que o senhor falou sobre hormônio aí, porque a gente precisa ajudar as mulheres que estão em casa e também os maridos, né? Porque com TPM é uma situação complicada. Então, liga aqui, 31-3253-3320. Você pode fazer comentários, tirar suas dúvidas ao vivo no ar com a gente. Se você não quer falar ao vivo no ar, você pode mandar para o nosso Twitter, @DeTudoUmPoucoTV. O Maurício já está aqui com o computador para registrar a sua participação. Então, por favor, doutor Saulo, agora pode responder sobre bulimia. Quando ele falou das perguntas, vocês ficam à vontade comigo. Faz de conta que eu estou na cozinha da casa de vocês, batendo um papo, tomando um cafezinho. Ficam bem à vontade comigo. A bulimia não tem muito a ver com peso, entendeu? Você pode ter bulímicos magros, normais ou gordos, certo? Então, o bulímico, o que acontece? Para ser bulímico, ele tem que ter, a palavra em inglês não tem uma tradução boa no Brasil, chama binge eating, nós traduzimos por ataques de comer. O que são esses ataques de comer? Se não tem ataque de comer, não é bulimia. O que é o ataque de comer? O sujeito tem que ter
pelo menos 3 dessas coisas que eu vou falar umas 6 ou 7 aqui. Primeiro, eles têm que comer uma grande quantidade de caloria, muito grande. Você saber o que é grande quantidade? Uma pessoa igual nós aqui precisa mais ou menos 1.800 calorias, 2.000 calorias por dia para viver, para manter peso, certo? Eles às vezes comem 4.000, 6.000, 8.000, 10.000 calorias num espaço pequeno, por exemplo, 2 horas, certo? Esses dias eu estava lendo, teve um cara que comeu 70 asinhas de frango frito em 2 horas. Misericórdia. Então você imagina, e concomitante com essa grande quantidade de caloria que eles comem, tem que ser num espaço pequeno de tempo, mais ou menos 2 horas, e eles passam mal depois. Isso não tem nada a ver com fome, eles dão esses ataques de fome sem ter nada. Às vezes você acabou de almoçar, daí meia hora você dá esse ataque de fome. Por ansiedade? Seria um dos itens da ansiedade, mas isso é uma alteração psicológica grave que acontece na pessoa. Esses ataques, chama ataques de comer. A tradução melhor que eu achei foi essa. Outros falam que é orgia alimentar, uma coisa assim. Então, você come uma quantidade... Ou incontinência alimentar. Por aí. O jeito come aí, em vez de comer 1.800, 2.000 por dia, ele come 5.000, 8.000, 10.000 em 2 horas. Depois ele sente muito mal, obviamente, e ele tem vergonha disso, então ele faz escondido. Então ninguém nota. Aí para você falar que ele tem bulimia, ele tem que fazer isso pelo menos 2 vezes por semana e já tem alguns meses que faz isso, tá? Então dessas características todas, você tem um bulímico, mas aí ele cria uma, entre aspas, solução para o problema. Qual a solução para o problema que ele criou? A solução que ele criou é depois eliminar isso. Ele pode eliminar de 2 jeitos, o chamado método purgatório ou não purgatório. O purgatório, ele tomar um laxante violento, para evacuar aquilo tudo que ele comeu, né? A gente às vezes faz 7, 8 vezes cocô por dia, a sua carinha está perdendo sais, aminoácidos, vitaminas, está perdendo tudo. Está desidratando. Desidratando, acaba com a saúde. Caloria mesmo não perde. Quase nada. E também ele toma um diurético em altas doses. Você pega um rim normal, vai funcionar errado e você está perdendo ali é água, não é peso. E a terceira coisa, que é a mais comum que eles fazem, é produzir o vômito. Então, Fio o dedo na garganta. Tem sujeito que faz isso 20 vezes por dia. Então acontece que o ácido está no estômago, que é normal, passa no esôfago, vai dar esofagite violenta, né? Às vezes ferida dentro do esôfago, e na boca também. E é gozado que eles ficam com os dentes baixos amarelos, entendeu? Porque o ácido corrói os dentes também, começa a dar problema para o dentista. E aí mete o pau no dentista, que ele vai no dentista, o dentista arruma, volta, ele continua fazendo, o dentista não presta, vou trocar de dentista. Mas não é o dentista, é ele que não tirou a causa. E eles fazem escondido. Então o bulímico é um guloso inveterado, vamos dizer assim. Eu não diria guloso, que ele tem um problema desses ataques de comer. Certo? Que a causa disso, eles são compulsivos.